Bom dia, sou Beatriz, sou nutricionista. Hoje eu convidei a Kelly, enfermeira, para estar aqui conosco falando sobre a amamentação, como ela pode nos auxiliar na prevenção do câncer de mama. Então, essa live ficará gravada para você que não pode acompanhar neste momento, você pode estar aproveitando o conteúdo depois. Vamos chamar a Kelly, então, para estar aqui conosco. Oi, Kelly, bom Dia, dia. tudo Tudo bem? bem por aí? Tudo bem. Feriado lindo de É. sol aqui. Aqui nublado com chuva. Rio Grande do Sul. Pois é, aqui Ribeirão Preto, sol, calor. Ontem à noite era umas 10 horas, acho que fazia uns 24 graus, então estamos bem aqui. Uau, uau. É. Então tá, que coisa boa. Então, Kelly, se apresenta um pouquinho para nós. Bom dia, gente. Meu nome é Kelly. Eu sou enfermeira desde 2003. Trabalhei o tempo todo, né, com praticamente toda a minha carreira, que são mais de 18 anos aí, com saúde da família, saúde pública, né, com maternidade, então acompanhando pré-natal, puerpério, os primeiros anos aí, as primeiras consultas do bebê, né, que a gente chama de puericultura, muito apoio na amamentação, né? Então toda a responsabilidade pela amamentação é, né, da supervisão da enfermeira, então tanta preparação no grupo de gestante, que eu já fiz dezenas, centenas, nem perdi até as contas, quanto depois no acompanhamento, né, nessa ordenha, nesse cuidado com as mamas aí, é um suporte que a enfermeira dá, né? E sou especializada, né, em saúde da família, ou seja, o acompanhamento também já foi muitas vezes na casa da pessoa, que é um ambiente que não tem a mesma estrutura do consultório, né? E sou mãe de uma moça de 21 anos, então também tive a experiência da amamentação, né, na minha vida, na minha rotina, e como é que foi tudo isso, né? Mas mais importante do que falar sobre maternidade, gestação, a minha experiência, a experiência como profissional que eu tenho, né, é falar o quanto que isso está relacionado a, ao Outubro Rosa, que eu acho que é uma coisa que as pessoas jamais pensam, né? É isso aí. Embora, embora sempre abordei isso na minha carreira. E é bem o tema da nossa live de hoje, né, Kelly? Então a gente está em outubro. Outubro é um mês que aqui no Brasil a gente utiliza como alusão à prevenção ao câncer de mama, ao câncer de colo de útero, né? E Uhum. queria ouvir um pouquinho de ti. Qual é essa relação de prevenção do câncer de mama e a amamentação? Então, muita gente não sabe, né? Mas a amamentação, ela é mediada por vários hormônios. Então, o nosso corpo, especialmente as mulheres, todo mundo fala assim: ah, eu tô com os hormônios agitados, hoje eu tô ansiosa, eu tô com os hormônios agitados, vou comer mais, eu tô com os hormônios agitados, né? E tantas coisas aí, tô inchada, né? Tantas coisas que a gente é, deixa, dá, né, de responsabilidade para os hormônios, de coisas ruins, também tem coisas muito boas, né? Então, os hormônios dão brilho na pele, dão sustentação, né? Dão suporte ao colágeno, né? Permitem a menstruação, permitem a gestação. Mas ligado a esse tema aí que nós estamos falando, né? Da amamentação, desse período aí da maternidade e do Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama, né? E também de colo uterino, que muita gente não sabe, mas alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, a gente incluiu o tema do câncer de colo também, porque são cânceres relacionados exclusivamente a mulheres, né? Isso. E relacionados exclusivamente ao outubro ser rosa, né? Por conta de ser uma cor que lembra as mulheres. Isso Então, a aí. gente muitas mulheres não sabem, mas o mesmo hormônio que estimula a saída do leite, a produção do leite, a ejeção do leite, né, é um hormônio que também protege as mamas e o útero. Então, durante a amamentação, ocorre um fenômeno muito interessante, né, que é o cérebro recebe algumas mensagens, produz esse hormônio que fala para, né, para o corpo, para as mamas que precisa produzir
o quanto de leite que precisa produzir, o quanto precisa manter, também mediado por quanto que a neném mama, né? E outros fatores aí que a gente não vai entrar tecnicamente nisso. Mas ele também é responsável nesse período, especialmente nos primeiros meses, por isso que a gente fala que é tão importante, né? O aleitamento materno exclusivo, livre demanda, né? Tantos detalhes aí que outro dia a gente chega aqui para falar mais sobre, né, propriamente dito, essas questões. Ele é responsável por fazer o útero voltar ao tamanho adequado, né? Porque o tamanho que o útero teve antes da primeira gestação, nunca mais ele vai voltar, né? Uma vez que a gente já passou um processo, ele é um músculo, ele foi alterado, mas ele volta a um tamanho adequado, razoável, para que a mulher possa manter aí seu desenvolvimento normal, porque a gente se desenvolve do nascimento à morte, né? A É gente nunca isso aí. para de se desenvolver, de crescer, sempre tem oportunidade aí para coisas boas. Então, a ocitocina, né, que é o hormônio da amamentação e de tantas outras coisas, tanto que na hora que a gente vai lá ter o nenê e às vezes não está conseguindo ter dilatação, né, a gente recebe ocitocina. A ocitocina é o hormônio que manda mensagem aí para o cérebro, olha, começa a produzir leite porque esse nenê vai chegar, né? E começa porque a gente desenvolve a mama na gestação, a gente não produz leite na gestação, Uhum. né? Porque essa é uma mensagem de que o nenê nasceu e que as coisas têm que mudar. E aí ele também começa a mandar uma mensagem, olha, se tá na hora de produzir leite, tá na hora de expulsar esse nenê do útero. Então, conforme você continua amamentando depois, ele continua informando para o seu cérebro, olha, esse útero precisa diminuir, ele não tem mais o nenê dentro. Ele precisa voltar numa Nossa. posição, né, lá numa posição adequada para a mulher continuar com outros momentos da vida dela, para ela voltar a ser mulher daqui uns dias, porque ela precisa de um repouso, mas aí ela vai voltar, né, a Uhum. ter atividade sexual, né, ela vai voltar a ter menstruação, porque o sangramento dos 40 dias não é menstruação, tá? É uma limpeza, é uma reorganização do útero. E aí é esse hormônio que faz, é um deles, né? O principal que faz a mediação de todas essas ações. E aí, nessa mediação, nessas informações, né? Se você faz um uso natural do seu corpo, e eu aqui não estou falando, as mulheres que não puderam amamentar ou que optaram por não amamentar, elas só não vão ter essa proteção extra. Não é um julgamento, isso aí também a gente pode conversar outros dias, as pessoas podem fazer as suas escolhas, elas são livres. O que a gente está reforçando aqui são os benefícios, o quanto que você ganha se você opta por amamentar, se você pôde, porque tem mulheres que também não conseguem produzir leite, o Exato. leite não desce, e aí, né, tudo bem. Mas quando existe, né, produção de leite ativa, quando existe possibilidade de amamentar, que não existe nenhuma doença relacionada, porque também tem essa questão que algumas doenças impedem as mulheres de amamentar, né? Tem tema aí para live para 10 anos, gente. Ixi. Só hoje lembrei de 10 Próximas 20 temas. lives já tem tema definido. Definido. E aí, conforme essa mensagem vai ser mandada, né, para o seu cérebro, ele vai pensar, olha, se tem todo esse processo acontecendo e todo esse processo é um processo natural, necessário, importante para as mulheres, né, eu preciso manter essas células renovadas de forma saudável. Uhum. E a gente sabe que existe um fator de proteção progressivo. Então, quanto mais você amamenta, mais você se protege, mais essa informação chega, mais ela fica consistente, né, no seu sistema nervoso central, e mais ainda, né, ela vai ser propagada pela uma maior parte da sua vida. A gente pode lembrar nesse momento, né, que o câncer de mama e de colo de útero, ele tem uma predominância nas mulheres de 25 a 69 anos, tanto que a mamografia ela é feita, né, pelo Ministério da Saúde entre 50 e 69 anos. Os municípios têm autonomia. Por exemplo, o município onde eu moro, a gente começa a fazer mamografia pelo SUS aos 40 anos. Eu já fiz mamografia. Né? Aqui, Aham. nosso protocolo é diferente, porque o município pode instaurar um protocolo diferente. Mas a gente sabe também, né, que as mulheres, a predominância das mulheres que desenvolvem o câncer, elas começam por volta dos 50 anos. Então, como o Ministério precisava pensar em distribuir adequadamente a verba em nível federal, né, foi pensada essa faixa etária de maior acometimento dos 50 aos 69 anos. Não significa, gente, que não acontece antes e não acontece depois, mas significa que todas as gestações que você teve antes
ou depois, que é mais raro, né, depois dos 50 anos, mas a gente está vendo aí que acontece, Cláudia Raia tá aí, Exato. não nos deixa mentir, né? É, são fatores de proteção, tá? Então, qual que é a recomendação, né? A recomendação é aleitamento exclusivo por 6 meses. O que que é isso? A gente não dá nada, nem água, nem chá para a criança até 6 meses. E isso falando como fator de proteção para a mãe também, né? Claro que é a recomendação para a criança ter uma vida saudável. Mas hoje a gente está pensando na mãe, né? Na proteção contra o câncer de colo de mama. Então, até os 6 meses de vida, você vai dar só o peito quando a sua criança quiser. Isso vai gerar um estímulo muito positivo no seu cérebro, né? Seu útero vai voltar, você vai ter a tendência de recuperar o seu peso natural mais rápido, porque isso gasta uma energia, né? A natureza, ela é muito inteligente, né? A natureza é muito sábia, vale muito a pena a gente ouvir a natureza e respeitar. E aí a gente recomenda que essa amamentação se estenda até os 2 anos de idade, né? Por quê? Porque é um tempo que a criança já criou uma imunidade adequada, que ela ainda recebe nutrientes dessa mãe, porque muita gente fala, só tá chupando, só tem uma aguinha, não tem nada. Não é verdade. Tem muito nutriente ali, né? Tem vacina passando ali, tem vitaminas que às vezes a criança não consegue consumir, não consegue absorver na alimentação, por mais que a mãe talvez não tenha a melhor alimentação possível, né? De novo, a natureza é muito sábia e traz muitas questões relevantes e importantes para essa mãe. E o fator de proteção aumenta. Então, quanto mais você amamentar, né, mais você vai ter proteção. E a gente sabe, né, que existe aí um tempo médio que reduz significativamente as chances, porque nós estamos falando em chances aqui, né? Uhum. É É uma forma mais raríssimo de prevenção, né, de Kelly, na verdade. Não prevenção, é de uma diminuir regra, mas é uma forma. isso. A gente está falando de estudos, gente. Tem centenas de estudos. Vocês podem procurar no Google Científico, no Lilacs, né? Aí nas páginas relacionadas a estudos científicos, né? E isso a gente já fez, por isso que a gente está aqui falando, né? Eu Uhum. estudo aí amamentação desde 2000. A Bia riu ontem, porque ela era um bebê, mas eu já era uma graduanda e uma 2000 eu gestante. estava no segundo ano e a Kelly já estava estudando amamentação. Por isso que ela está aqui falando sobre isso. E já estava grávida. Em 2000 eu já estava É. grávida, além de tudo. Então, dupla experiência, né? Daí sobre o assunto de décadas, né? E trabalho, então, mesmo na graduação como aluna, sempre trabalhei com isso, porque na minha época eu podia escolher. Então, eu já escolhi, né, essa área desde 2000, né? Tendo entrado em 99 e me apaixonado, 2000 comecei já os estágios nessa área. Então, são mesmo décadas aí do assunto, né? E aí a gente sabe que quanto mais tempo, melhor. Então, tem alguns estudos mostrando que mulheres que amamentaram 8 anos têm um fator de proteção maior. É claro que a gente não está sugerindo que vocês tenham 4 filhos, né? Porque se for pensar em 2 anos, a gente pensaria em 4 filhos. E nem que vocês amamentem além dos 2 anos, embora não tenha nenhuma contraindicação absoluta, né? No início eu não complementei a minha apresentação, mas eu também sou psicanalista, né? E a psicanálise estuda as fases de desenvolvimento infantil. Então, né, tem mais esse olhar aí agregado à questão, né? E a gente sabe também que para a criança ter um bom desenvolvimento, ela tem que ter uma oportunidade de se desvincular de algumas fases da mãe. E a mãe, para voltar a ser mulher, né, para poder se sentir à vontade de trabalhar, de se relacionar, de ter momentos de lazer, ela também precisa, né, começar a criar diferentes módulos de vínculos com essa criança. Então, em quantas gestações você se programar para ter, ou em quantas gestações você tiver, porque às vezes elas não são programadas, né, e elas acontecem, né, que você se permita refletir sobre o tema da amamentação, considerando que ele é um fator protetor para a sua vida, né, em vários aspectos. Hoje nós estamos falando sobre prevenção de câncer de colo de útero e de mama, que é o fator, né, gente? O fator.
né? Além de você perder peso, voltar ao peso normal, voltar ao seu útero ao normal, que já é fantástico, não, né? Aquela barriguinha de pós-parto que ninguém quer, você já tem, né, já tem chance de diminuir ou não tê-la, tudo. Além de ser fantástico, isso, né? Prevenção de câncer, que é uma coisa que ninguém deseja, que ninguém quer passar, né? Que todo mundo abomina, na verdade, que tem tabu até de falar o nome, né? Muitas vezes você ouve É, aquela doença, né? Você poder se proteger, evitar uma coisa tão simples. E outra coisa que eu destaco muito sempre quando eu oriento né, as gestantes, as puérperas, tudo, gente, é de graça. E é prático, é maravilhoso, assim. Não tem que esquentar, não dá diarreia, não custa nada, né? E a gente pode conversar outros dias também sobre os tabus de se expor, né? Porque, mas aí eu tô em público, eu vou, né, apresentar minha mama, tudo. Então, o custo-benefício vale a pena. Eu posso dizer de carteirinha, eu amamentei minha filha 2 anos e 15 dias, né? Eu fiquei impressionada como que meu útero voltou ao normal rápido, como eu perdi peso rápido, né? Eu fiquei até muito mais magra do que eu estava antes, assim, então eu fiquei mais disposta depois de um tempo. No começo cansa, sim, porque às vezes a criança mama muito, porque você gasta energia com isso, sim, uhum. né? Mas a experiência de você ter ali um vínculo com o seu bebê que ninguém mais tem, o olho no olho, a forma como você começa a compreender o seu bebê a partir da experiência, chego a ficar emocionada, né? Assim, é indescritível. Então, além de tudo isso, né, o fator de proteção. Exatamente, exatamente. Então, para você que é mamãe, para você que é gestante, para você que está planejando um bebê e que você pode, né? Você não tem nada que te limite de amamentar, nós temos mais um fator a favor da amamentação, né? Que é a proteção para nós, mulheres, contra o câncer de mama. Sim, exatamente. Que acho que é importante a gente trazer aqui no perfil, não só porque esse é o Outubro Rosa, porque o câncer acontece em todos os meses do O ano ano, inteiro. porém, né, é importante a gente estar trazendo aqui por conta de que é uma questão que ninguém discute, né? Eu, assim, tirando as vezes que eu faço pré-natal, né, que eu tô orientando lá o pré-natal, que é uma função da enfermeira, sim, embora as pessoas achem que não, né? E na atenção básica, na saúde da família, inclusive, eu tenho habilidade e tenho autonomia para seguir o pré-natal saudável, né? Sem intercorrência. Se tiver qualquer situação, tem que ser o médico de família ou a ginecologista. Mas eu tenho autonomia e já fiz dezenas de pré-natal do primeiro dia até o último, até encaminhar para a maternidade, né? Então, posso dizer para vocês, assim, com tranquilidade, né, de inúmeros pré-natais acompanhados, partos e puerpérios, que, assim, raramente as mulheres são informadas dessa proteção, né, e que raramente se discute esse tema. E quanto ele é importante e significativo, e quantas vidas podem ser poupadas, quanto sofrimento, quantas famílias podem ser poupadas, né, de uma questão tão dolorosa, tão desgastante, não, né, e tão violenta como essa. E claro, né, gente, eu não posso deixar, não posso não ser ética e não dizer que não existe só um fator para ter câncer de mama e câncer de colo de útero, né? Existem Não. outras coisas que a amamentação nenhuma protege. Né? Rapidinho, se eu puder falar, só para a gente lembrar, para a gente se atentar a isso, né? Então, a gente sabe que desordens, né, de células, elas podem acontecer por erro de alimentação, por abuso de álcool, abuso de drogas, né, sejam lícitas ou ilícitas, porque aí a gente pode pensar em tabaco, o próprio álcool, Uhum. medicamentos, tá? Alguns medicamentos desorganizam, sim, a produção celular de partes específicas do corpo. E do câncer de colo de útero, não se esqueçam, né, do uso do preservativo, da camisinha, porque o maior fator de câncer de colo de útero é o HPV. Então, relações sexuais desprotegidas, você pode ter amamentado 16 anos e ainda assim contrair HPV, que se não for tratado pode, né, se tornar um câncer de colo de útero,
Lembrando que às vezes você não trata porque você não percebe, porque o HPV demora um tempo para aparecer, às vezes, as lesões. No primeiro momento, as lesões são muito discretas, né? E isso pode fazer com que demore o tratamento a acontecer e ele se torne, né? Ele se infiltre na parede, interna do útero e se torne um câncer. Então, cuidem-se, previnam-se. A gente não está fazendo nenhuma campanha aqui do que é certo ou o que é errado, não tem nenhum julgamento, as pessoas são livres para escolherem, né, a vida que elas desejam, mas o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Isso aí. Então tá, Kelly, muito obrigada pela tua participação, por dividir o teu conhecimento hoje conosco, né, sobre esse assunto tão importante que é a prevenção, né, e seja sempre bem-vinda por aqui. Agradeço muito, gente, a oportunidade de falar sobre esse tema. E como vocês veem, eu me empolgo. Então, se alguém tiver dúvida, quiser saber mais sobre o tema, pode mandar direct aqui pro, né, Maternando a Gestação, que eu e a Bia, a gente vai ajudando vocês aí, orientando, né, e falando sobre os temas. Em breve teremos novas lives por aqui. Isso aí, isso aí. Então Tá. tá, um ótimo feriado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.